Vamos lá. Muito bem. Então, mais uma vez, boa noite para todos. Nós vamos começar hoje uma nova passagem, que é a passagem conhecida como a da mulher adúltera. Vamos ter muitas leituras dessa passagem, como vocês vão ver, e é o nosso encontro número 41, nessa parte em que estamos, e eu estou devendo colocar no YouTube a lição da semana passada. Uma das vezes também a gravação deu problema e não deu para colocar no YouTube. Acho que foi a última parte de Maria de Magdala, uma delas não deu certo e não consegui postar. Deu problema na gravação, segundo foi falado. Mas a gente vai vendo devagarzinho, porque tem poucas visualizações, então não preciso me preocupar tanto com isso. Mas, de qualquer modo, fica aqui registrado. E para dar início às nossas atividades desta noite, eu vou pedir para a Deoclésia fazer a prece de abertura para nós. Foi a primeira a chegar? Pode ser, Deoclésia? Pode sim, Malu. Vamos, então, sossegar os nossos pensamentos, o nosso coração e focarmos, né, nos estudos de hoje, nessas lições maravilhosas que têm chegado até nós. Nos abençoe, nosso Pai, que os benfeitores espirituais possam estar conosco, aproveitando também as lições de hoje, nos protegendo de todo mal e nos dando a certeza de que conseguiremos colocar em prática, com a ajuda do nosso Divino Mestre Jesus. Pai querido, derrame vossas bênçãos sobre nossos lares, sobre nossos entes queridos nos dois planos da vida. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, boa noite para o senhor José Barbosa, um prazer ter o senhor novamente conosco, senhor José, espero que o senhor esteja bem, com saúde, e também, boa noite, senhor José está no Porto, em Portugal. Acabei os tratamentos agora, estou em recuperação, portanto foram 3 meses de percurso. Agora está, a ver se continuo. Se Deus quiser, se Deus quiser. Obrigada também pela Lúcia, e vamos ver o que é que nos aguarda aqui com essa passagem bastante conhecida do Evangelho, porque nós estamos agora vamos dizer, num bloco, onde nós vamos analisar todos os encontros de Jesus com mulheres, né? Nós começamos com as irmãs Marta e Maria, depois nós pegamos Maria de Magdala, Joana de Cusa, e hoje vamos conhecer a passagem sobre a mulher adúltera. Essa passagem é narrada somente no Evangelho de João, no capítulo 8, dos versículos 1 a 11. E Jesus se encontrava em Jerusalém. Essa passagem, curiosamente, não foi registrada na série The Chosen. E não consegui descobrir o motivo pelo qual eles não gravaram essa série. E, aliás, gente, um comentário sobre a série, essa 5ª temporada, ela, a partir de setembro, não sei exatamente qual dia, que agora não me lembro, ela vai ser liberada para quem tem um aplicativo. O aplicativo é gratuito, pode baixar no celular, e aí pode assistir
pelo aplicativo gratuitamente. Para quem não tem um aplicativo, né, e quiser ver, é bom baixar. O outro caminho é fazendo a assinatura lá no Prime Amazon. A gravação, assim, a parte relacionada do The Chosen, a crucificação de Jesus, já foi gravada, mas ela vai ser liberada somente em 2027. E a ressurreição somente em 2028. Então, para o próximo ano, a gente não vai ter lançamento nenhum. Então, para quem ainda nunca assistiu essa série, algumas estão gratuitamente lá já no YouTube, é só entrar na página The Chosen Brasil, e dá para assistir as temporadas anteriores, mas a 5ª temporada, a partir de setembro, gratuitamente pelo aplicativo, tá bom? E essa passagem da mulher adúltera não foi gravada por essa série. Mas, enfim, mas vamos lá. Então, a referência para nós é somente no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Eu separei por autor espiritual, gente, ou por escritor, porque são muitas leituras, como vocês vão ver. Começando por Emmanuel, nós temos no livro Pão Nosso, capítulo 181, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 101, Construção de Amor, capítulo 16, Plantão de Paz, capítulo 10, Canais da Vida, capítulo 13, Encontro Marcado, capítulo 31, e ainda faltou um livrinho chamado Nós, que agora não me lembro o capítulo, porque acho que eu não marquei aqui. Eu vi depois, mas aí para não estragar a página, eu falei, deixa quieto, que daí a gente fala separadamente. Depois vem de Humberto de Campos, nós temos no livro Boa Nova, no capítulo 13, e no livro Contos e Apólogos, capítulo 14. Tem outros 2 livros de Irmão X, de Humberto de Campos, onde ele fala, no livro Luz Acima, e Cartas e Crônicas, mas ele não fala especificamente sobre a passagem, mas sim sobre a questão, mais especificamente, da pena de morte. Depois vem Amélia Rodrigues, que também tem 4 leituras. Pelos Caminhos de Jesus, capítulo 15, é belíssima essa lição. Luz do Mundo, capítulo 13, Quando Voltar a Primavera, também capítulo 13, e o livro Há Flores do Caminho. Então, vejam, temos 4 leituras de Amélia Rodrigues. Não sei nem por onde começar, porque é uma mais linda do que a outra. E depois, no livro Luz Imperecível, do senhor Honório Onofre de Abreu, nós temos também no capítulo 197, que é onde ele estuda versículo a versículo, e temos 2 lições de Joana de Ângeles, Celeiros de Bênçãos, capítulo 19, Encontro com a Paz e a Saúde, capítulo 4. Então, como vocês podem ver, a gente vai demorar muitas semanas com a leitura de todas essas obras, porque em cada uma a gente vê abordagens diferentes, porque a passagem em si é rica de simbolismo, como todas as passagens do Evangelho, e cada autor espiritual ou cada escritor dá preferência a um determinado detalhe, certo? Então, eu vou sair aqui do PowerPoint para poder projetar o texto do Evangelho de João para que a gente possa fazer a leitura, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Agora
que eu já posso fechar essa página aqui. Espera só um pouquinho, gente. Posso fechar essa página aqui. Vamos agora é a leitura do texto do Evangelho de João. Aqui facilita. Aí boto tela cheia em tudo. E aí facilita para todo mundo. Só que aqui eu preciso só aumentar para 400%. Bom, gente, então, o subtítulo dessa passagem é: uma mulher pega em adultério é apresentada a Jesus, certo? Pelo menos aqui por onde nós estamos seguindo. Lenita, você pode fazer a leitura para nós? Sim, claro. Entretanto, foi Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, tornou para o templo, e todo o povo veio ter com ele, que, assentado no pátio, os ensinava. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio, dizendo: Mestre, essa mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. Moisés, na lei, mandou-nos apedrejá-la. E tu, que dizes? Os judeus diziam isso provocando, para terem do que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, começou a escrever com o dedo na terra. Como eles perseveravam em fazer perguntas, ergueu-se e disse-lhe: Quem dentre vós está sem pecado? Atire-lhe a primeira pedra. E, tornando a inclinar-se, voltou a escrever na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros, ficando só Jesus e a mulher que estava no meio em pé. Ergueu-se Jesus e assim disse-lhe: Mulher, então, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então disse Jesus: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Certo. Essa é a passagem, 11 versículozinhos aqui. Bom, gente, deixa eu voltar aqui no comecinho. Jesus estava em Jerusalém e no capítulo anterior a gente pode ver que estava acontecendo uma festa em Jerusalém. E a conhecida festa das tendas, onde eles armavam tendas no pátio da casa ou sobre o teto das casas, porque o teto das casas era reto. E naquela semana, na festa das tendas, eles, ao invés de viverem em casa, eles viviam nas tendas. Se tivesse a tenda montada no teto, ou no quintal, ou na frente da casa, enfim, porque era para que eles se lembrassem de como foi difícil a vida nas tendas durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto com Moisés. E a presença de Jesus ali na cidade, ensinando no templo e sempre trazendo uma agitação por onde ele passava. Então, quando fala assim, entretanto, foi Jesus para o Monte das Oliveiras, claro, já era Monte das Oliveiras, já era do lado de fora dos muros de Jerusalém. De Jerusalém, aquela Jerusalém daquela época, a Jerusalém antiga, era murada, como todas as aldeias, cidades. E, portanto, era o final da tarde, era o final do dia. Então, Jesus se recolheu, junto com os discípulos, para o Monte das Oliveiras, onde ali iriam passar a noite.
O interessante é que, aqui no versículo 2, João diz que, ao romper da manhã, ele voltou ao templo. Ou seja, ele voltou ao templo bem cedinho, bem de manhãzinha. E já estava cheio de gente, porque, olha, todo o povo veio ter com ele. Dentro do templo, porque, olha, assentado no pátio que ficava dentro do templo, os ensinava. Então, eu acho isso bastante interessante, porque é como se Jesus fosse, como se fosse assim. Isso é um pensamento meu, tá, gente? Não tem lugar nenhum onde isso esteja registrado. É como se Jesus não quisesse perder tempo. O máximo que ele pudesse ensinar, onde ele estivesse. Então, como ali, a cidade de Jerusalém, na época dessas festas, como, por exemplo, na Páscoa, Emmanuel conta no livro Há 2000 anos, que na época da Páscoa judaica, Jerusalém chegava a ter 1 milhão de pessoas. Eu fico pensando onde que aquele povo dormia, ficava. Então, acho que muita gente acampava ou dormia ali ao relento, do lado de fora da cidade, dos muros da cidade. Então, como a cidade estava comemorando a festa das tendas, a cidade também estava cheia de gente. Então, era como se Jesus não quisesse perder tempo para que os seus ensinamentos pudessem alcançar o maior número possível de pessoas. E já de manhãzinha, o templo já tinha bastante gente lá dentro. E acho que já sabendo que ele ia para lá logo de manhã eles já iam para ouvir Jesus. Mas vejam que interessante, gente. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério. Mas logo de manhã, já cedo, que coisa estranha. Apanharam ela em adultério que, naquela hora, naquele horário, logo no comecinho do dia, não foi de noite. Não é estranho isso, certo, gente? Porque uma pessoa que esteja num relacionamento que extraconjugal, se pega durante o dia, logo de manhã, e cadê o adúltero? Para onde foi o adúltero? E onde é que ela estava? Ela foi pega do lado de fora do templo? Ou ela morava em Jerusalém, dentro dos muros da cidade? Ninguém fala nada a respeito dela. Ela é aqui, no Evangelho, ela é completamente anônima. A gente vai conhecer melhor a história dela num dos livros de Amélia Rodrigues, e, por sinal, uma história maravilhosa. Então, vejam, gente, que não havia, assim, nenhuma preocupação, aqui no caso, por parte de João, em identificar quem é essa mulher. E o que eu acho mais estranho ainda, que isso tenha acontecido no período da manhã, já cedo. Ora, então, ela passou a noite onde e com quem? E quem é que estava junto com ela? Ou todo mundo já sabia que ela tinha um relacionamento fora do casamento? Ela era casada. Ela era casada. E o outro, com quem ela estava? Também não se fala nada disso. Então, já sabiam disso durante a noite, e vendo que Jesus já estava logo de manhã no templo, já aproveitaram, arrastaram a pobre coitada até lá. Vejam assim, que se a gente for colocar assim na prática, certo, gente? Ação por ação, fica meio esquisito, não é? Então, eles já estavam, talvez já estivessem até com o caso preparado, armado, né? Com a situação armada, preparada, já combinada,
né? A gente sabe que ela tem um relacionamento fora do casamento, então talvez ela nem estivesse com outra pessoa, talvez simplesmente soubessem, que fosse conhecido que ela tinha um relacionamento fora do casamento, e arrastaram ela ali para perto de Jesus. Não porque estivessem querendo fazer justiça. O que eles queriam mesmo era armar uma cilada para o mestre. E ainda eles dizem, essa mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, agora mesmo, logo de manhã. E como é que eles sabiam? Quem era ela, onde era a casa dela, com quem que ela estava? Percebem, gente, como às vezes as coisas parecem assim meio forçadas, não é? Porque se fosse retratar passo a passo, ação por ação, é muito estranho isso. Se fosse à noite, ainda vai que não vai, mas logo nas primeiras horas da manhã, enfim, né? Porque aqui diz, foi apanhada agora mesmo. Será que foi mesmo? Né? Ou eles estavam ali só fazendo, sabiam que ela tinha um relacionamento fora do casamento, mas apenas estavam montando uma situação, porque o propósito verdadeiro não era apedrejar a mulher, era pegar Jesus. Porque daí eles dizem para Jesus, na lei, na Torá, Moisés manda apedrejá-las. Só que tem um probleminha. Na lei, era para ser apedrejado até a morte, tanto a mulher quanto o homem. O adúltero também. Era para que os dois fossem apedrejados. E outra, gente, o apedrejamento era dentro do templo. Curioso, não? Estranho. E a morte por apedrejamento era muito dolorosa. E era a única forma de morte que os judeus permitiam. Era por apedrejamento. E aí como os que comentam, né, essa passagem, dizem assim, vai que o adúltero fosse alguém importante na sociedade judaica da época. E se ele fosse descoberto, seria um horror, porque ele também teria que ser apedrejado. Então, com o passar dos séculos, com o passar dos anos, como às vezes o adúltero era um homem influente na sociedade da época, então eles distorceram o mandamento de Moisés, dizendo que era para apedrejar só a mulher, porque a mulher era só uma mulher. Mas se o homem fosse uma pessoa influente na sociedade de então, era melhor deixar ele de lado, né, gente? O que vocês acham? E aí vem a pergunta principal era essa. E você, e você, Jesus, o que você diz disso? Moisés diz que tem que apedrejar essa mulher. E você, o que você diz? Então, aí a gente percebe que, assim, que talvez tudo fosse uma encenação, que ela não tivesse sido apanhada em adultério exatamente naquela hora, que apenas soubessem que ela tinha relacionamento extraconjugal, ninguém fala nada do marido, ninguém fala nada dela. Então, aqui fica muito claro para a gente que o propósito era armar uma cilada para Jesus. Alguém quer fazer algum comentário? Tudo certinho? Aí, João continua dizendo aquilo que a gente já sabe, né? Os judeus diziam isto provocando-o, para terem do que o acusar. Claro, porque se ele falasse, não, de jeito nenhum apedrejar essa pobre coitada, aí eles teriam um argumento para dizer que Jesus teria ido contra Moisés.
e seria o bastante para uma acusação e uma prisão, que era o que eles mais estavam tentando fazer, arrumar um jeito de prender Jesus, acusar Jesus de alguma coisa, para conseguir prendê-lo. E como a cidade estava cheia de gente, né, como era uma época de festa, então, assim, era mais fácil pregar uma cilada para Jesus do que se estivessem conversando com ele em particular. Aí vem um trechinho que é enigmático. Jesus abaixou-se e começou a escrever com o dedo na terra. Ninguém sabe o que ele escreveu. Ninguém sabe o que ele estava escrevendo. Ninguém. E outra coisa, gente, só João contou essa passagem. Então, os outros discípulos não estavam junto com Jesus? Só João estava presente? Ou os outros estavam presentes, mas acharam melhor não registrar o fato? Porque quem registrava tudo o que Jesus fazia era Mateus, como é bem retratado isso na série The Chosen. Tudo que Jesus fazia, falava, Mateus anotava. Por isso que não era o evangelho de Mateus naquela época, eram anotações. Nem Mateus fez isso. Só João registrou essa passagem. E também ninguém consegue imaginar o que Jesus estaria escrevendo. E outra coisa, gente, por que ele estaria escrevendo se a maioria do povo não sabia ler e escrever? Quem foi que levou a mulher até ele? Escribas e fariseus, que eram homens instruídos. Então, quem levou a mulher para Jesus não eram homens do povo, não eram trabalhadores, pessoas simples, pessoas comuns, eram pessoas letradas e com influência política, religiosa, social, na época. Então, não era qualquer um. Então, se Jesus escreveu, é porque eles poderiam ler. Porque senão Jesus não teria, se fossem pessoas comuns, comerciantes, trabalhadores comuns do povo, Jesus não escreveria, porque ninguém saberia ler. Também tem isso. Mas também ninguém sabe o que ele escreveu. Mas eles insistiam. Eles ficavam insistindo com Jesus. Como eles perseveravam em fazer-lhe perguntas. Mas aqui não diz quais outras perguntas que faziam para ele. E na seta já tinham lido o que ele tinha escrito. Foi aí que Jesus diz essa frase, que virou até ditado popular, né, gente? Essa frase, quem dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, virou ditado popular, porque isso está na boca de muita gente, sem saber que foi Jesus que disse. E também sem saber a que Jesus estava se referindo. E com essas palavras, ele calou a boca de todo mundo. Ou seja, dos escribas e fariseus. Porque, gente, o templo estava lotado de gente. A cidade estava empolvorosa. Jesus já foi cedinho para o templo. E lá vem os escribas e fariseus com essa encenação arrastando aquela mulher. O objetivo não era a mulher, o objetivo era pegar Jesus numa cilada. E ele se sai com essas palavras. E, de novo, continuou, abaixou de novo e continuou a escrever na terra, como que dizendo, ainda não terminei. Eu ainda não terminei de escrever o que eu tenho que escrever, tenho mais coisas para escrever ainda. É enigmático, gente, porque ninguém sabe o que Jesus escreveu, só existem suposições.
Só existem suposições do que ele teria escrito. Então, se ele voltou a escrever na Terra, é porque ele ainda não tinha terminado de escrever, ainda não tinha terminado o que ele tinha a intenção dele. Aí os fariseus e os escribas, ouvindo o que Jesus falou, vejam, mas eles ouvindo-o. Não está dizendo que eles, depois de lerem o que Jesus escreveu, foram saindo de fininho, um a um, os mais velhos primeiros. Mas eles devem ter... E lembrando, gente, o hebraico era uma linguagem escrita em símbolos, não é como o nosso alfabeto. Então, as palavras eram como o que a gente fala hoje, é como se elas fossem ícones. Então, hoje você vê o ícone do Wi-Fi, todo mundo já sabe o que significa, não precisa escrever Wi-Fi. E se perguntar para muita gente o que significa Wi-Fi, não sabe o significado do Wi e nem do Fi, certo? Antes tinha o Hi-Fi, que era a alta fidelidade do som estereofônico. Agora, o Wi é de wireless, que significa sem fio. E o Fi é de fidelidade, ou seja, fielmente sem fio. É uma conexão fielmente sem fio, que é a conexão wireless, como a gente fala, porque o modem capta o sinal da internet e passa para os aparelhos, celular, notebook, o que tiver dentro de casa. E a linguagem da época aramaico, ela era uma linguagem cheia de símbolos, não tinha alfabeto. E os símbolos representavam somente consoantes. Então, com apenas alguns desenhos, alguns ícones, alguns poucos sinais, os escribas e fariseus, só de bater o olho, já sabiam o que Jesus estava dizendo, ou o que estava escrito no chão. Alguns historiadores, alguns estudiosos, aliás, dizem que Jesus começou a escrever a respeito dos defeitos que caracterizavam aquelas pessoas. Né? Então, a soberba, a inveja, os ciúmes, o despeito, a cobiça. E com poucas palavras, com poucos símbolos, essas palavras ficariam registradas ali no chão. É tão diferente da língua portuguesa, o hebraico, e a mesma coisa, o árabe, o mandarim, porque são escritos com símbolos. Então, apenas um desenhinho já significa muita coisa para eles. E aí, quando João diz que os mais velhos saíram primeiro, é porque os mais velhos eram justamente aqueles que tinham uma lista maior de defeitos para corrigir e que não se corrigiram ao longo da vida. Ou, em outras palavras, eram aqueles que mais desrespeitavam a Torá, as leis de Moisés. Né? Porque, por eles serem mais velhos, já tinham muito mais tempo para fazer bobagens, né? Tinham muito mais tempo para arrumar, para desrespeitar a Torá. Por isso que os mais velhos se afastaram primeiro. E aí ficou só Jesus e a mulher, que era uma moça, uma jovem, que estava ali no meio do povo, né? Porque aí ficou quem? Ficou aqueles escribas e fariseus foram embora, ficou Jesus, o povo que estava assistindo a cena e a mulher.
E ele fala para a mulher, quando Jesus se ergueu, né, Jesus estava abaixado, escrevendo no chão, mas não escrevendo, quando fala escrevendo, gente, não é escrevendo como a gente escreve na língua portuguesa, são sinais, eram símbolos, conforme a linguagem da época. E aí, quando ele vê que não tem mais ninguém, que aqueles escribas e fariseus já tinham ido embora, pergunta para ela, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E chamar uma mulher de mulher, como ele também se referia às vezes à sua própria mãe, era sinal de respeito e não de descaso, como é na nossa sociedade. Certo, gente? Aqui, para nós, respeito diante de uma mulher é chamar a mulher de senhora. Agora, lá naquela época, chamar para você se referir a uma mulher ou chamar uma mulher com respeito era usar mesmo a palavra mulher. E ele pergunta, aqueles caras lá não te condenaram? Ninguém falou nada? Ficou todo mundo quietinho? O que será que aconteceu? E ela respondeu, ninguém, Senhor. E aí Jesus diz, muito menos eu te condenarei. Mas ele deixa um recadinho para ela. Vai cuidar da vida, mas não tornes a fazer, não peques mais. Ou seja, não caia no mesmo erro, porque de uma próxima vez, talvez você não consiga se livrar do apedrejamento. Ou seja, endireita a tua vida. Tenha amor a ti mesma. Tem tanto ensinamento nessa frase, tem tanta lição nessa frase, tem tanto, quando ele diz, eu também não vou te condenar, mas eu não vou condenar você, mas eu não aprovo o que você estava fazendo da sua própria vida. Não estou condenando teus atos, eu não estou aprovando o que você fez, o que você está fazendo da sua própria vida, mostrando o grande desamor que você tem por você mesma. Se essa situação que você está vivendo te deixa infeliz, vamos arruma um jeito de mudar essa vida. Ou seja, não torne a cair outra vez, porque talvez de uma próxima você não consiga se livrar do apedrejamento. Tenha mais cuidado com você mesma, dê mais valor a si própria, esse tipo de coisa. Ou seja, elevando a mulher e não rebaixando. Vejam que ele não deu nenhuma lição de moral nela. Nenhuma lição, nenhuma condenação, nada. Mas ele foi fantástico, ele foi incrível mesmo, foi com os escribas e fariseus, porque sabe-se lá o que ele escreveu no chão, que todo mundo se afastou bem caladinho, ninguém falou nada. Todo mundo se afastou, bem quietinho. Por isso que essa lição, ela se torna extraordinária, mas, ao mesmo tempo, ela tem alguns trechinhos enigmáticos aí que vamos ver se a gente consegue descobrir alguma coisa a mais. E por que essa lição é tão citada? Justamente por causa dessa, não é por causa do vai e não peques mais. Essa lição é citada muitas vezes por causa dessa fala de Jesus. Muita gente se desculpa usando essa frase de Jesus, que virou ditado popular, sem saber, às vezes, que foi Jesus que disse e por qual motivo que disse. Certo, gente? Algum comentário a respeito? Ou podemos fechar essa lição? Fechar aqui o... Essa passagem é tão conhecida, mas com tanta profundidade assim, é a primeira vez que eu ouço, com certeza. Então, né, gente? Então, a gente vai aprendendo e vamos aprender mais ainda com a quantidade de leituras que a gente tem, gente. E vamos fazer o seguinte, como as leituras
de Amélia Rodrigues e mesmo de Humberto de Campos são mais extensas, os textos são mais longos, nós vamos começar com Emmanuel, tá bom, gente? Que as lições são mais curtinhas. Então, eu vou sair do modo tela cheia, porque daí eu posso voltar no índice geral. Aliás, tem outro jeito de fazer isso, espera aí. Aqui no princípio. Oi. Eu tinha a ideia errada que ela fosse a Maria de Magdala, né? Mas não é, né? Não. A gente já... Maria de Magdala a gente já estudou, né? Sim. É outra pessoa. A gente não tem nenhuma informação a respeito dela. Pelo menos aqui no Evangelho, né? Mas a gente vai conhecer um pouquinho mais a respeito dela quando a gente começar a ler, a fazer as leituras da Amélia Rodrigues, tá bom? Vamos pegar o livro Pão Nosso. Tem um monte de O aqui, espera um pouquinho. Deixa eu ver se ele está aqui, né? Pai, Pão Nosso. E no Pão Nosso é o capítulo 181. Vixe, Maria. Bem, já no finalzinho. É que daí, assim, as leituras mais curtas a gente consegue... Como pode ser 181 se só tem 180 capítulos? Boa pergunta, eu nem prestei atenção nisso. Sinal que está errada a referência. Luísa, Oi. eu achei que é no capítulo 50 e no 85. Oi? 50? 50. E depois é o capítulo 85, pelo menos o que eu achei. Tá bom, tá bom, tá joia. Obrigada, Lígia. Então, já que você achou, por favor. Então, tem dois, é o 50, depois eu conserto. 85. E o 85? Então, ele fala, são os dois capítulos que ele remete para esse livro. Certo, dessa passagem, né? Joia. Então, já que você achou, porque, olha, eu nem tinha me tocado que se tem 180 capítulos, como é que podia ser o 181? Nem me toquei com isso, porque às vezes a fonte onde eu pego tem muitos erros, e nessa vez eu não prestei atenção. Então, Lígia, por favor, leia para a gente os 50. Eu só achei, Maroísa, porque eu tenho o livro aqui. Aí eu falei, eu vou acompanhar pelo livro. Isso, ainda bem, ainda bem. Tá certo, eu leio. Preserva-te a ti próprio. Vai e não peques mais. Jesus, João, capítulo 8, versículo 11. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não protege permanece exposta à destruição. A fonte que não ampara poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defende é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe diz respeito, não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisaram eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas,
porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficientemente expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão em vigilância. Nossa. Sem comentários. É gravíssimo isso, Lígia. Isso é gravíssimo. É o que você acabou de falar agora, né? Que vai e não peques mais, né? Depende da nossa boa vontade. E todo auxílio que nós recebemos cabe somente a nós, pela nossa vontade, fazer o diferente. Sim. E olha, Emmanuel não dá nem chance para a gente de... Deixa eu voltar lá em cima aqui, olha. Já começa pelo título, né? Preserva a ti próprio. E a gente tem acompanhado alguns estudos em relação à série psicológica de Joana de Ângeles, que eu acho bastante difícil, e Emmanuel também fala isso tantas vezes. O próprio Cristo falou, né? Amar a Deus, amar a si próprio, e às vezes a gente compreende que preservar a si próprio, ou amar a si próprio, cuidar de si próprio, possa ser egoísmo da nossa parte, possa ser vaidade da nossa parte, mas não é. Só que o que a gente não consegue é encontrar o equilíbrio. Ou a gente se abandona de vez, ou a gente só pensa na gente. Não é, Lígia? A gente não consegue encontrar um meio termo para saber aplicar essa recomendação de Jesus que Emmanuel coloca nessas palavras: preserva a ti próprio. É a mesma coisa que Jesus disse: não vai e não peques mais. Ou seja, o pecar, gente, como não sei se a gente já falou isso em outras vezes, a palavra pecado significa, aprendi isso com o Haroldo Dutra Dias, significa errar o alvo. Então, quando é que a gente erra o alvo? Quando a gente está distraído com outras coisas, ou são outros os nossos interesses. Qual é o alvo? O alvo é a nossa plenitude espiritual, é o nosso aperfeiçoamento espiritual. Quando outras coisas distraem a nossa atenção, é óbvio que a gente vai errar o alvo, ou seja, a gente vai se distanciar desse propósito do nosso aperfeiçoamento espiritual, da nossa transformação moral. E aí ele dá alguns exemplos na natureza que são fáceis da gente compreender. A semente, se não for cuidada, ela vai se perder. A mesma coisa a árvore, que não tem nenhum tipo de proteção em relação à adubação, quanto às ervas daninhas, quanto às pragas, ela vai acabar na destruição. Se eu não tomo conta da fonte, e essa fonte pode até ser a água da nossa própria casa, né, que eu tenho ali na minha talha, no meu pote de barro, na minha jarra. Se eu acabar esquecendo, né? E até mesmo aquela água, aquele restinho de água que eu largo na garrafinha plástica dentro do carro, tomando calor danado, aquela água é perigosa da gente beber, né?
E a mesma coisa, se você não aproveita a fruta, ela vai acabar apodrecendo, e por aí ele dá vários exemplos que são fáceis de seguirem. Mas desses exemplos, tem um que é bastante especial. O amigo que não conservas foge do teu caminho, mostrando para a gente a necessidade, assim como devemos cuidar da semente, da árvore, das plantas, da água, nós também precisamos cuidar das nossas amizades. Isso é muito bonito, né? Porque quantas vezes, né, a gente é desleixado, despreocupado com as amizades, com os amigos que Deus coloca no teu caminho, no nosso caminho, né? Como a gente às vezes é desatento em relação a eles. E assim como acontece com a plantinha no vaso, se eu não coloco um pouquinho de água, ela vai acabar secando. A mesma coisa as amizades. E a vida dá tanta volta, dá tantas voltas, e às vezes lá na frente, aquela amizade que eu não cultivei, é justamente aquele amigo do qual eu vou precisar para um momento difícil na minha vida. E aí, qual não vai ser a nossa vergonha? Não é? De ver que a gente não soube prezar por aquela amizade, não é? E Emmanuel, às vezes, pega a gente nos nossos sentimentos mais escondidos. Depois ele também fala da medicação, né, do cuidado, de seguir certinho uma orientação médica. E aí ele fala que, do mesmo jeito, a gente precisa ser cuidadoso com as bênçãos que a gente recebe do alto. Como diz aquela música maravilhosa, bênçãos que não têm fim. Aquela música é muito linda, aliás, a música é norte-americana, do modo como ela é cantada, nem lembro, acho que é Isadora, né, o nome da moça que canta, é a tradução, porque a autoria é norte-americana. Bênçãos que não têm fim. E se a gente não sabe sequer cuidar dessas bênçãos, como ele diz aqui, então, olha, gente, se não guardas o favor do alto, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade. E o que é que nós estamos fazendo agora, nessa 1 hora, em pleno domingo à noite? Nós estamos buscando esses conhecimentos elevados que Deus está permitindo. Jesus está permitindo que a gente receba esses conhecimentos elevados. Mas se a gente não souber utilizá-los para a nossa própria felicidade, se não valorizarmos a contribuição que os benfeitores espirituais nos dedicam, a dedicação deles para nós, é uma coisa imensa. E outra, são amigos, mensageiros espirituais completamente anônimos para nós, porque como encarnados, a gente não consegue se lembrar de nenhum deles. E mesmo apesar da nossa falta de memória, né, pelo esquecimento do passado, eles não deixam de se dedicar a nós. Ou seja, por mais que a gente receba, e ainda ele fala, debalde improvisarão milagres de amor e paciência na solução dos teus problemas. Mas se a gente não aderir, se a gente não fizer da nossa parte, tudo que eles estão fazendo por nós não vai ter resultado algum. Por isso que a gente escuta tanto, às vezes, as pessoas dizerem, eu vou no centro, tomo passe, mas não adianta nada. Eu saio de lá do mesmo jeito que eu entrei. Mas toda semana a pessoa está lá para tomar passe. E muitas vezes reclamando sempre das mesmas coisas. E com os mesmos problemas. E sempre dizendo as mesmas coisas. Eu vou no centro, mas minha vida não melhora.
as coisas estão sempre do mesmo jeito, né? Então, o que é que nós estamos fazendo com tantas bênçãos que os benfeitores espirituais, e muitas vezes, como a gente vê isso nas obras de André Luiz, vai saber quantas vezes eles não se encrencam no plano espiritual por nossa causa, né? Pedindo ali intercessões a nosso favor, mas infelizmente às vezes a gente não corresponde, né? Então vale aqui o ensinamento de Jesus, dizendo que Jesus proporciona a nossa cura, mas aqui não é cura do corpo físico, né, gente? Porque só faltava essa, né? Pensar que a preocupação de Jesus é com a cura do nosso corpo físico. A preocupação dele é com a nossa transformação moral. Mas se a gente não fizer nada por dentro, é bem possível que novos desequilíbrios acabem aparecendo, se a gente não se tornar vigilante, né, naquilo que estamos recebendo e o que estamos fazendo. E outra coisa é assim, o contrário agora. Nossa, eu fui no centro espírita, gente do céu, tomei um passe. Nossa, mas olha, eu estou indo no centro espírita já faz um tempinho, mas a minha vida deu uma melhorada. Olha, na minha casa, o ambiente da minha casa melhorou, e a pessoa só fala daquilo, assim, extremamente eufórica com as bênçãos recebidas. Nananina, não. Os outros não vão compreender o quanto aquilo significou para a pessoa. A gente tem que guardar para a gente. Porque não é todo mundo que vai entender. Aí já vem a zombaria, né? Nossa, fulano também é fanática, não, porque ela não fala de outra coisa, ela só fala do centro espírita, onde ela foi, e lá tomou passe, isso e aquilo, que a vida dela mudou. Nossa, ela só não fala do outro assunto. As pessoas não vão saber, não vão compreender, como também não vão dar o mesmo valor que aquelas bênçãos têm na nossa vida. Então, a gente precisa saber preservar o que a gente tem recebido da espiritualidade. Certo, gente? Que lição, hein? Eita, Emmanuel. Emmanuel é Emmanuel. Eu falo para vocês, gente, eu leio outros autores espirituais, mas como Emmanuel, para mim, não tem igual. Alguém quer fazer algum comentário? Já estamos aqui fechando o nosso tempo, como passa depressa. Alguma colocação mais, Lígia? Alguém quer fazer algum comentário? Fica de lição de casa, né? O cuidado conosco, né? Preservar a nós mesmos, ter mais cuidado com a gente, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas atitudes. Não é fácil, mas a gente vai aprendendo. Então, com isso, nós fechamos aqui o nosso texto, que não, já estamos aqui em cima da nossa hora, certo, gente? E assim passa depressa, super, super depressa, tá bom? E para finalizar, hoje, deixa eu ver quem que fez a prece a semana passada. Será que a Eli está aqui ainda? Não, acho que ela deve ter caído. Ela já não está mais aqui. Ou então chegou gente na casa dela, ou a internet caiu, coitada. Então, para a gente finalizar, eu vou pedir para a Ângela finalizar para nós. Pode ser, Ângela? Na semana passada você começou, hoje você termina. Tá bom. Que lição linda, né? Eu também tinha algumas dúvidas sobre essa passagem. Como a Marie comentou, né? Eu no começo, antes da gente estudar Maria de Magdala, eu achava que era Maria de Magdala que fosse a mulher adúltera. Agora eu fiquei muito curiosa, Maruísa, para saber o que Jesus escrevia, né? Na Terra.
porque é enigmático, sabe, esse pedacinho, e faz a gente pensar, né, o que será que ele escrevia? Mas, enfim, o importante é a lição que foi trazida hoje. Então, vamos encerrar, né, o nosso estudo dessa noite com imensa gratidão por tanto aprendizado, por podermos voltar no tempo e esmiuçar cada detalhe das lições vividas por Jesus. E agora, com esses autores diversos que colocam, através dos seus pensamentos, vivência para nós, essa lição de uma maneira apropriada, vamos dizer, do que a gente pode entender, muitas vezes em forma de puxão de orelha, mas agradecidos pela oportunidade da espiritualidade trazer até nós tudo isso, de termos essa oportunidade de estudar isso, pela sua boa vontade, pela nossa boa vontade de no domingo à noite estarmos aqui, porque queremos melhorar. E agradecer, né, os cutucões, agradecer as benfeitorias e tudo aquilo que a espiritualidade nos traz e que muitas vezes passa despercebido. Então, vamos agradecer a equipe que esteve aqui conosco, nos ajudando nesse estudo, e agradecer a todos vocês que estiveram aqui formando essa corrente de amor, de aprendizado, juntamente com o Mestre amado Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, desejo a todos uma ótima noite, muito obrigada pela companhia, bom restinho de domingo, uma abençoada semana e até